Olá, um ótimo sábado para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Já estamos no dia do Senhor, o dia que Deus deixou para cada um de nós, para que eu e você possamos adorá-lo nesse santo dia. Que você tenha um ótimo sábado na presença do Deus Todo-Poderoso. Você sabia que hoje é o dia do Senhor? Pois é, aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, diz exatamente isso. Então, convido você também a parar um momento do seu dia, desse dia tão precioso, o dia do Senhor, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no capítulo 26 do livro do profeta Jeremias e vamos estudar a palavra do Senhor e também vamos compartilhar essa mensagem nas nossas redes sociais para que outras pessoas também possam conhecer. Agora vamos orar a Deus? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Pai que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso, o santo dia do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, que o Senhor possa, ó Pai, acima de tudo, nos dar agora a compreensão do estudo da Tua palavra. Abençoe os Teus filhos onde eles estão, abençoe as pessoas que estão acamadas nos leitos dos hospitais, abençoe, Senhor Deus, todas as pessoas que estão cuidando dos enfermos nos leitos dos hospitais. Fica com cada uma dessas pessoas, fica conosco agora ao estudarmos a Tua palavra também. Pai querido, Pai de amor, perdoe, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 26 do livro do profeta Jeremias, o título é Jeremias ameaçado de morte. Por causa do que Jeremias falava para os profetas, para os sacerdotes da época, Jeremias corria altos riscos de morte o tempo todo. E aqui vocês vão ver uma cena aqui lamentável contra o homem de Deus. Então, olha aí para a sua Bíblia, o capítulo 1, e vamos ler agora. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Alguns vão dizer que aqui é o ano 500, aliás, o ano 607, outros vão dizer aqui que é um ano um pouco mais adiante, que é um ano 627. Aqui não importa qual é a data, qual é o ano, mas o importante é que eu e você, que nós possamos saber que esse ano aqui, o ano 609, ou 608, ou 605 do rei Josias, o que é importante é o que está acontecendo aqui. Ninguém fala exatamente a data, o momento, o período exato. Então, mas vamos entender a mensagem, o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, eu gostaria que você agora prestasse bem atenção qual foi a mensagem que Deus deu ao profeta. Assim diz o Senhor: vai, coloca-te no átrio da casa do Senhor e diga a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu te mando. Não omitas nenhuma sequer. Opa, deixa eu falar aqui para você, que é um pregador da palavra do Senhor. Jeremias foi chamado não para dizer aquilo que ele queria, mas aquilo que era a vontade de Deus. E ele não deveria omitir nada, nem tirar e nem colocar nada. Deveria falar aquilo que Deus tinha dito para ele. Jeremias tinha que ser um porta-voz leal da palavra do Senhor. Aqui está uma grande lição que nós precisamos tirar. Jeremias não estava ali para falar palavras que agradasse o pecador, mas que restaurasse o pecador. E por isso Jeremias, ele sofria opressão de todos os lados. Aqui a gente vai ver Jeremias sofrendo opressão dos sacerdotes, dos profetas ou dos falsos profetas que existiam na época. Jeremias sofreu opressão de todo o povo. Graças a Deus que tinha ali algumas autoridades que deram crédito à voz profética do profeta Jeremias. Mas Jeremias não estava ali para falar a sua palavra, não estava ali para falar a sua vontade, e não estava ali para falar algo que agradasse o povo. Jeremias estava ali
para falar a vontade de Deus, ele não poderia omitir nada. Agora eu quero falar com você que diz que é pregador da palavra do Senhor, para você que diz aí que é pastor de uma certa denominação cristã, você precisa ser um porta-voz da palavra do Senhor autêntico, não omitir nada, não tirar nada e não aumentar nada. Você sabia que tem denominações cristãs aí que têm adulterado a palavra do Senhor? Que estão dizendo aí que ao invés de você guardar o sábado, você tem que guardar o domingo, que domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Querido, não caia nesse conto do vigário, não caia nesse conto de fada, porque estão mentindo para você. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, e Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Jesus guardou o sábado. Jesus em nenhum momento transgrediu o sábado, querido. Ah, mas Jesus curou as pessoas no sábado, Jesus fazia o bem no sábado é lícito fazer o bem. Amigo, se tem alguém pregando para você isso, e essa pessoa está omitindo as palavras de Deus para você, e você está, na verdade, ouvindo coisas não de Deus, mas do coração de alguém. O coração do ser humano, ele é corrupto. Jeremias foi chamado para falar e não omitir nada do que Deus tinha falado. Observe, vou falar uma coisa para você. Aqui está a palavra de Deus. Eu não posso tirar e nem colocar nada dentro dela. Por isso, o meu maior objetivo aqui não é agradar você diante do seu pecado, mas é restaurar você, porque esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus não quer alisar você no seu pecado. A palavra de Deus quer tirar você do vício, quer tirar você da prostituição, quer restaurar você, quer colocar você de pé e dizer para você, filho, eu quero fazer de você um vaso novo. Esta é a palavra de Deus. E Jeremias foi chamado para isso. E por causa disso, ele foi sentenciado à morte. Olha só, queridos, a palavra de Deus diz aqui algo que aconteceu com ele, porque Jeremias disse que as cidades seriam destruídas, o templo seria destruído. Aí, queridos, o sacerdote, verso 7, os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que lhe dissesse a todo o povo, lançaram mão dele, ou seja, pegaram ele, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo. Observe, os sacerdotes, que eram os líderes da época, os falsos profetas que pregavam mentira, todos eles enganaram todas as pessoas daquelas cidades, a ponto de todos entrarem em um complô para tirarem a vida do profeta Jeremias. Observe só, a Bíblia está dizendo aqui que muitos eram adeptos a estes falsos profetas, a esses falsos sacerdotes, muitos, a mentira, as mensagens de prosperidade, as coisas erradas que eles pregavam a respeito da palavra de Deus, a respeito do Deus Todo-Poderoso, fizeram com que eles tivessem muitos adeptos. Será que você não está seguindo aí um falso profeta, um falso pregador da palavra de Deus? Deus não me chamou para falar coisas suaves aos seus ouvidos. Deus me chamou para falar coisas para salvar você, salvar a sua família, salvar o seu casamento, o seu relacionamento. Eu não sou um profeta, porque a profecia já está escrita aqui. Eu sou apenas um dispenseiro, como diz o apóstolo Paulo. Um dispenseiro é aquele que tira da dispensa algo de bom para alimentar você, para sarar você, para que as suas células, o seu corpo, o seu organismo possa ser um organismo sadio. É isto que a palavra de Deus quer fazer de mim e de você. Quer nos restaurar para a vida eterna. Então, Jeremias foi acusado de ser um falso profeta, de ser um mentiroso. Então, Jeremias, queridos, foi pego aqui pelos falsos profetas, pelos sacerdotes. E aí, falaram para ele assim, por que profetizas em nome do Senhor? Verso 9. Tendo os príncipes de Judá, agora, ouvido essas palavras, príncipe eram os líderes da época, eram as autoridades da época. Tendo
as autoridades de Judá, ouvindo essas palavras, subiram da casa do rei. Observe, as autoridades estavam reunidas ali na casa do rei, talvez numa reunião, fazendo alguma coisa ali. Quando ouviram que queriam matar Jeremias, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Ou seja, foram então julgar o caso. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade. Ou seja, lá no passado, quando você vai para Deuteronômio, Deus falou que enquanto eles fossem fiéis, a cidade seria a proteção deles, o templo seria a proteção deles. Nesse momento, Deus está falando que vai destruir pela boca de Jeremias. O que isso significava? Significava que Deus estava não tendo mais aliança com eles. E por isso eles, então, se revoltam. Aí, falou Jeremias a todos os príncipes, a todo o povo, dizendo, Jeremias agora vai dizer quem ele é. E, sabe, Jeremias usa aqui 3 argumentos em sua defesa. Jeremias, queridos, em primeiro lugar, ele falou que ele tinha sido ordenado por Deus, ou enviado por Deus, no capítulo 26, verso 12 e o verso 15. Se o matassem, estariam matando um dos profetas de Deus. E ele preferiria ser um homem ou ser um servo fiel morto a ser um servo infiel vivo. Forte isso, né? Eu prefiro ser um servo fiel morto do que ser um servo infiel vivo. Amigo, eu prefiro ser um servo fiel morto do que um servo infiel vivo. Você que prega mentira. Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, você vai preferir estar morto do que ver o Rei da Glória nas nuvens dos céus. Misericórdia. E você que segue esses falsos líderes, falsos pastores que pregam mentira a respeito da palavra do Senhor, você também vai preferir estar morto do que ver o Rei da Glória. Sabe por quê? Porque hoje você está ouvindo a mensagem e não está fazendo nada. Segundo a defesa de Jeremias, eles eram eles que se encontravam em perigo e não Jeremias. Jeremias estava apenas dando ou tentando salvá-los, dando a eles o benefício da salvação. Caso eles se arrependessem e obedecessem à palavra de Deus, o Senhor suspenderia tudo o que planejava fazer. E em terceiro lugar, se o matassem, derramaria sangue inocente, e isso apenas faria com que o juízo que os aguardava se tornasse ainda pior. 3 foram as defesas de Jeremias. E 3 fatores colaboraram para a libertação de Jeremias. Primeiro, tendo ouvido as evidências, os oficiais decidiram que as acusações eram falsas. Ou seja, os oficiais, os líderes, fizeram uma análise de tudo que Jeremias estava falando. Primeira coisa que eu quero dizer para você, analise tudo o que eu estou falando, se eu sou um falso pregador ou não. Se eu estou falando direto da palavra do Senhor ou não. Analise esse padre, esse pastor que você segue, se ele está falando diretamente da palavra de Deus ou não. Mas o meu conselho para você é, siga a palavra de Deus. Segundo, sabe? Segundo argumento que os líderes usaram para libertar Jeremias. Alguns dos sábios anciãos da cidade argumentavam que havia precedentes, haviam coisas que aconteceram no passado. O ministério do profeta Miqueias nos dias de Ezequias. Miqueias profetizou e Ezequias, ele se arrependeu junto com os seus líderes. E todo o mal que Deus pretendia fazer foi parado naquele tempo. Então, era um outro argumento. Por quê? Porque Ezequias obedeceu ao Senhor e conduziu o povo à confissão e ao arrependimento. Então, não basta só você analisar, você precisa se arrepender. Se arrepender e obedecer. Não basta você só analisar o que eu estou falando. Você precisa ser obediente, se isso é verdade que está na palavra do Senhor. Terceiro, Aicão, um dos oficiais presentes
mostrou ser amigo de Jeremias e o libertou. Aicão havia servido ao rei Josias e era o pai de Gedalias, futuro governador de Judá. Deixa eu falar uma coisa para você. Jeremias teve amigo que o ajudou para, naquele momento, ele não ser morto. Chegando a hora, chegou o momento, Jeremias morreu. Jeremias desceu ao pó da terra. Jeremias hoje dorme no pó da terra. Um dia ele vai ressuscitar. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto eu estou vivo, vou pregar a verdade, vou falar a verdade, quer você queira, quer você não queira. O meu canal está aqui aberto para você que gosta de estudar a verdadeira essência da palavra do Senhor. Aqui não tem plágio, aqui não tem o que eu estou querendo dizer para você, mas o que a palavra de Deus quer dizer. Por isso, fica comigo aqui nos meus estudos todos os dias. Convide outras pessoas, convide outros amigos, porque aqui o estudo é o estudo autêntico da palavra do Senhor. Jeremias deu todas as provas de ser um cidadão leal, apesar de não concordar com a política dos líderes governamentais. Jeremias não seguia a maioria que estava indo atrás dos falsos profetas. Jeremias, ele foi na contramão das pessoas da época dele. Jeremias foi na contramão. Mas por quê? Porque ele servia a Deus. Às vezes você vai ter que ir na contramão da sua família, talvez do seu cônjuge, mas é necessário você seguir a palavra do Senhor. Por isso, meu apelo para você hoje, confie em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Ao estudarmos a palavra do Senhor, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.